Choro muito, muito mesmo. E sou brava também, muito brava. E um filme que eu chorei foi Procurando Nemo. Esse filme me lembra a relação que eu tenho com a minha filha. Uma relação muito complicada. O que diz a história desse filme? Bom, é de um pai com um filho, e esse filho acaba desobedecendo o pai. O pai fala, não vai ali que é perigoso. Aí o filho se acha no direito de fazer e desafia o pai e vai. Só que numa dessas, ele é pescado e levado para a Austrália, na costa americana, e acabam levando ele para um aquário. E nessa o pai fica desesperado, porque perde o filho, e começa a procurar. Só que aí no meio do caminho que ele está procurando, ele encontra uma louquinha. Ela esquece de tudo muito rapidamente. Parece até que tem um pouco de mal de Alzheimer. E eles encontram no caminho tubarões, encontram situações que tem no dia a dia, na vida do dia a dia. Então eu lembro assim que a pessoa, o pai do Nemo, ele preocupado, tudo, então ele nunca pensou no desespero da briga, no que aconteceu. Quando eles encontram o Nemo, ele fica muito feliz mesmo. E o relacionamento dos dois, sim, volta a ter um relacionamento pai e filho, aquela relação. E o pai perdoa o filho e o filho reconhece que estava errado. Então o filho fala, não pai, me desculpe, eu sei que eu errei. Então eu vejo nisso, eu e minha filha. Eu e minha filha, nós temos uma relação muito complicada. É muito complicada mesmo, porque minha filha está lá nos Estados Unidos, ela mora lá nos Estados Unidos. E ela está muito bem, está milionária lá, ela tem um carro. E um dia eu pedi o carro dela emprestado e ela me negou. Aí eu não aguentei, fiquei muito brava, meti a mão nela. Não achei certo aquilo, ela me negar o carro. Mas na minha família a gente é acostumado com isso, eu apanhei muito, eu era muito levada. Meu pai era um homem alto, forte, e ele tinha assim, chegava, por mais generoso que ele fosse, precisava e ele metia a mão mesmo. Ele não se preocupava com isso. Mas não acabava aquele amor entre pai e filha, porque era comum. Mas com a minha filha não. Ela chamou a polícia para mim. Ela chamou a polícia. Eu achei que aquilo meio que quebrou um elo entre mãe e filha. Porque o nosso relação é assim, para mim é um anel filial. Mas aquilo se rompeu. E eu tô aqui, na realidade, tô aqui para reatar esse elo. Mesmo que seja a última coisa que eu faça na minha vida. O que você falaria para aquela mulher que você... Em primeiro lugar, o que você achou? É igual o cenário aqui? Parecidíssimo. Você achou parecidíssimo? Eu achei, porque eu vi ela aqui e só as cadeiras atrás. É. E o que você falaria para essa mulher que você interpretou? Eu falaria que ela deveria conversar com a filha, mas também não cobrar tanto. Porque o filho não tem obrigação, né, com a gente. Eu acho que a gente tem que sempre relevar a situação, não forçar o filho a fazer. Talvez a maneira com que ela pediu o carro. E ver que o carro é da filha dela, não é porque a filha dela tem dinheiro que é obrigada a fazer por ela, né? Por que você escolheu ela? Porque a minha relação com a minha mãe talvez seja parecida. Como assim? Complicada, né? Se eu sou muito mandona, eu mando muito da minha mãe. Eu acho que é meio ao contrário. Eu sou mãe da minha mãe. Eu quero ser mãe da minha mãe. O que você achou do documentário? Eu achei muito legal. Na minha mente, a primeira vez que eu vi foi complicado. Eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer? Eu não tenho uma memória boa, eu sou meia Dory. Então, falei, olha, complicou. Aí depois, na segunda vez, eu já falei, puxa, teve essa cena aí que eu não vi. Olha, essa palavra aí que ela falou, eu não tinha ouvido antes. Então, são coisas que você vai percebendo, quando você vê de novo, e se assistir de novo, você vai perceber outras coisas. Então, são ensinamentos de vida também. A gente acho que aprende com isso.
Un chasseur sans chaussure, c'est un bon chasseur que sèche... Ah, não sei. Um caçador sem meias que caça, sei lá o quê. Eu sei que tem um negócio com chasseur, chien, chaussure, chaussette. Um negócio assim. Você disse que talvez você vai mudar o nome. Por quê? Talvez eu mude meu nome, mas por uma questão burocrática, mas eu não acho pelo lado emocional, né? Qual é a história? Se isso seja necessário. A história é que a minha mãe... Ela tinha um namorado. E eles tentaram. E aí acabou, nesse momento que eles estavam afastados, ela acabou se envolvendo com outras pessoas. Ela tinha acabado de entrar, começar a trabalhar no hospital. E ficou grávida. Ela escondeu a gravidez. Ela escondeu o máximo que ela pôde. E até que não dava mais. Foi mãe solteira. E por algum motivo dela, ela não foi procurar meu pai biológico. Mas por quê? Uma boa pergunta. Eu acho que por medo, Eu acho que foi medo. Medo de encarar minha família, encarar meus avós, encarar a sociedade, que visto pelo período que era, né? A educação que ela recebeu, o contexto que ela vivia, né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar muito essa decisão dela, porque ela acredito que ela fez o melhor que ela pôde naquele momento da vida dela, né? A gente sabe que ela poderia, por exemplo, ter me abortado, e ela não fez isso. Ela assumiu, né? Ter o filho dela sozinha e encarou a família e a sociedade sozinha. Aí você falou que o Granado vem do rapaz que te assumiu como filha. Sim, ele começou a namorar com a minha mãe, eu era pequena, e quando eles casaram, ele me registrou. Você considera ele um pai? Sim. E como foi descobrir que ele não... Como foi descobrir o seu pai biológico? Eu sempre achei estranho, porque quando eu via minhas fotos de criança, sabe aqueles álbuns de fotografia que tem todas as nossas fotos, desde criança até uma certa idade, até os 4 anos de idade, todas as fotos até os 4 anos, só aparecia eu e minha mãe. Só depois que começa a aparecer o meu pai, o Emanuel, nas fotos, junto comigo. Isso sempre me intrigou, porque... E aí eu sempre tive esse questionamento, tudo, né, com relação a isso. E aí uma vizinha uma vez soltou essa história, que eu não era meu pai biológico, que meu pai biológico era outra pessoa. E aí eu conversei com a minha mãe ela ficou como é que eu posso dizer? Ressabiada, ela não queria, né, falar muito sobre isso, mas acabou soltando os nomes, né? Os nomes? Dos nomes do ex-namorado dela e das 2 pessoas com ela tinha se relacionado naquela época. E o que você fez? Eu fui atrás. Eu procurei pelos nomes, o endereço, o que a pessoa fazia, onde ela trabalhava. Encontrei essas pessoas e fui conversar com elas. O que eu pensei nesse momento? Eu pensei que se a pessoa não sabia que ela tinha um filho, ela tinha o direito de saber. O que ela ia fazer com essa informação depois,
Aí era problema dela. Não fui pensando, vou ter um papai, uma história romântica, nada disso. Eu fui esclarecer as coisas da vida, que eu acho que é importante para a história de vida de cada uma dessas pessoas que participaram disso, inclusive da minha mãe. Porque foi uma forma dela, apesar de não ter partido dela se resolver com relação a isso, ela se tranquilizar, porque eu acredito que o coração dela tenha sido muito amargurado, muito machucado durante todos esses anos, né? Imagina a dúvida, fiz certo, não fiz certo, é culpa minha, não é culpa minha. Como foi encontrar esses pais, ou possíveis pais? Né, nas conversas foram muito difíceis, né? Você chegar na pessoa, sentar e conversar com ela, explicar toda a história, mas elas me receberam relativamente bem, sim. E tinha algum que você queria que fosse seu pai? Desses 3 possíveis? Não, eu só queria que fosse o verdadeiro. É? O verdadeiro. Eu queria saber quem era meu pai e queria que meu pai soubesse que ele tinha uma filha. Como foi o primeiro encontro com seu pai? Sem que ele soubesse que era seu pai? Ele é médico, né? Meu pai é médico e nosso primeiro encontro foi uma consulta que eu marquei. E como eu tenho dor, né, nas costas, no braço, de trabalhar no computador, eu fui na consulta do ortopedista, né? E aí eu usei a consulta para conhecer um pouco dele, né? Baseado como ele trata paciente, nas conversas, nas perguntas, para sentir um pouco como poderia ser, como a forma que eu ia abordá-lo, né? Como é que eu ia conversar com ele. E foi tranquilo, ele me atendeu super bem, um ótimo médico. E aí na terceira consulta, que foi um tempo depois que eu precisei de um tempo para assimilar isso, porque ali ficou muito claro para mim que ele era o meu pai. Ficou por conta dos trejeitos, da aparência física mesmo. Aparência física? Sim, eu sou muito parecida com meu pai. E eu precisei de um tempo para assimilar, me reconstituir e nesse terceiro encontro conversar, abrir o jogo para ele, né? O que ele falou na hora que soube? Ele lembrou da minha mãe, ele falou, não, sim, há essa possibilidade. Inclusive eu perguntei para sua mãe. E aí disse que a minha mãe negou. Na época. Como foi o primeiro encontro com o pai verdadeiro depois que soube que o pai era verdadeiro? Eu acho que mais do que o encontro com o meu pai verdadeiro depois do resultado do exame, foi meu encontro com minhas irmãs e o meu pai verdadeiro. Né? Que aí eu acho que foi a parte mais emocionante. Conhecer as minhas irmãs. Porque elas são muito parecidas comigo. Aí você pega a história do patinho feio, que tem o patinho, né, que era diferente dos irmãos. Não que eu não fosse bem aceita na minha família, eu era bem aceita, mas estava claro que eu era diferente. Eu sou baixinha, morena, né? Os meus irmãos são altos, loiros, né? E aí de repente eu encontrei 2 irmãs baixinha, morena, com o cabelo igual ao meu, né, com o sorrisinho, com o dentinho tortinho igual ao meu, assim, e sorrindo para mim, né? Isso foi muito importante. Se aceitaram. Me aceitaram. Contar a história liberta. Em algum sentido, né? Assim. É que ouvir a própria história, ou a história de alguém contada, nos permite entender. Sabe esse momento que você para escutar o que está falando? E tentar, de algum modo, dar um sentido àquilo, né? Então, eu acho que é um processo terapêutico, contar histórias. Você quer contar a história dos seus pais? Então, a história dos meus pais é um pouco complicada, né? Assim, o meu pai, ele trabalhava muito. Então, ele saía de dia e ele voltava só umas 2, 3 horas da manhã. E nesse tempo, a minha mãe, ela tinha uma vida muito noturna. Então, ela saía à noite, bebia, se drogava, porque minha mãe ela tem um histórico muito grande com droga. E chegava de manhã, ela ia dormir.
Então ela dormia o dia inteiro, aí quando chegava a noite ela saía de novo. Então era essa a vida dela. Ficar a noite inteira acordada, na balada, saindo, se drogando, bebendo. E aí meu irmão ficava sozinho em casa, porque meu pai estava trabalhando e quando ela chegava ela só dormia para poder sair de novo. E nessas saídas que ela fazia, ela acabava, assim, bebendo muito e usando muita droga. E teve uma vez que ela chegou depois de 4 dias em casa e ela chegou, assim, num estado muito estranho. Eu nunca tinha visto algo assim, né? Ela estava pálida, tremia. E eu falei, meu Deus, ela está endemoniada, né? Porque eu sou evangélica. E aí eu comecei a ficar sem reação, porque não passava, não sabia o que fazer. Aí eu saí correndo, chamei uma vizinha e falei, olha, minha mãe está muito mal, você precisa me ajudar. E aí ela chegou lá e ela falou assim, Bia, liga pra ambulância porque a sua mãe está tendo uma overdose. Aí, overdose? O que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar disso. E aí, de repente, ela falou assim, não, é porque ela usou muita droga, muito álcool e o organismo dela não aguentou. Quando a minha mãe teve a primeira overdose, eu tava com 13 anos, mais ou menos. Foi horrível. Ela saía muito, que a vida dela era ficar na balada, bebendo, e usava droga. E aí, depois de 4 dias que ela estava fora, ela chegou em casa passando muito mal, disse que estava com muito calor, disse que precisava tomar um banho. Aí ela entrou para tomar banho e aí ela deitou na cama, disse que não estava se sentindo bem. E aí ela começou a tremer na cama e a mão dela começou a entortar. E aí a boca dela começou a espumar e eu não sabia o que fazer. Aí eu chamei a vizinha, que era amiga dela, né, a Elaine. Aí eu comecei a gritar a ela falou assim, Bia, sua mãe tá tendo uma overdose. Eu nem sabia que era uma overdose. Aí levou pro hospital, e aí o médico explicou que o coração dela estava muito acelerado, que ela precisava de tratamento e tal, mas ela nem ligou. Ela ficou alguns dias internada, depois saiu e começou a fazer tudo de novo. E aí eu pensei assim, poxa, depois disso a minha mãe ela vai ficar mais tranquila, né? Vai parar de sair à noite, vai ver que isso está prejudicando ela. Mas ela melhorou, então? Não, ela continuou saindo. Todo dia à noite saía, bebia, drogava, era a mesma coisa sempre. Mesmo depois da overdose? Mesmo depois da overdose. E nessas horas que ela saía, ela traía o meu pai. E ela traía o meu pai com vários homens. Ela chegou em mim e ela falou isso. Ela falava? Ela falava? Minha mãe me contava tudo. Quando ela traiu meu pai várias vezes, ela me contava tudo. Ela chegava e falava, Bia, eu fiz isso. E eu falava pra ela, não mãe, mas não pode, tá errado, você tá com o papai, você não pode trair ele. Ela falava, mas eu não consigo, e agora, o que eu faço? E eu esperava ela contar pro meu pai, né, porque eu achava o certo ela contar pra ele e acabar com isso, porque eu me sentia culpada, ouvindo tudo aquilo e não poder contar nada, sabe? Eu olhava pro meu pai e falava, nossa, mal sabe ele o que tá acontecendo, sabe? Então... Você já quis falar pro seu pai? Já, mas eu não conseguia. Se eu me sentia culpada em saber tudo aquilo, mas se eu contasse pra ele, eu estaria traindo a confiança da minha mãe. Então, as duas coisas me impediam, então eu não conseguia fazer nada. Eu só ouvia e ficava quieta, guardando aquilo pra mim. Minha mãe não tinha jeito, ela continuava saindo, e aquela situação. E aí teve um dia que ela chegou em casa e ela falou assim, eu conheci alguém muito especial. E a gente meio que esperava isso, porque ela ficava com vários homens, então ela ia conhecer um outro homem e construir uma família. E aí ela falou assim, eu conheci uma mulher. Na hora, eu acho que, sabe, uma mulher? Qual a graça de ficar com uma mulher? Começou a ficar com uma mulher e aí ela assumiu essa mulher. Ainda casada? Ainda casada, porque meu pai voltou pra morar com a gente. Só que aí ela não... o casamento não tava mais certo. Depois que separa uma vez, não tem como. E aí ela assumiu essa mulher, né? E aí meu pai, o mundo do meu pai acabou, né? Porque ele falou, primeiro eu fui trocado. Porque quando eles separaram, minha mãe chegou nele e falou, olha,
eu te traí com tal homem, tal, não dá mais certo, você sabe que a gente tá brigando, não dá mais certo. Ele já sabia dessa história, só que ele não sabia da traição com mulher. Então pra ele foi um choque. Porque ele foi traído. Tipo, quando é por um homem, as pessoas parecem que é mais fácil de aceitar. Mas um homem ser trocado por uma mulher, ele se sentiu totalmente insuficiente, incapaz de poder fazer ela feliz. Falei, poxa, ela tá sendo feliz com uma mulher, mas ela não tava sendo feliz comigo. Aí eu cheguei e falei assim, não, eu vou falar com a minha mãe, eu vou tentar entender o que tá acontecendo, porque não fazia sentido pra minha cabeça. E aí eu cheguei nela e falei, mãe, a gente precisa conversar. Não sei, eu não tô conseguindo entender essa situação, porque tô sozinha, né? Meu irmão é muito pequeno, ele não vai entender. E aí a minha mãe, ela virou pra mim e ela falou, eu tô feliz. Minha mãe tava feliz com a mulher. Pra mim foi um choque também, porque eu não imaginava, né? Minha mãe tinha contado histórias de que ficava com homem e tal, mas com mulher, eu falei, qual que é a graça de ficar com uma mulher, gente? Não via graça naquilo. Mas, assim, eu fiquei pensando, sabe? Eu fiquei um tempo sem falar com ela. Porque eu falei, poxa, ela trocou meu pai por causa de uma mulher, sabe? E meu pai tava sofrendo, você via que ele tava sofrendo, ele não conversava com a gente. Ele chegava em casa e falava oi, voltava, oi, acabou. Esse era o assunto dele com a gente. Então, eu via que ele tava triste por causa da minha mãe. Eu via que meu irmão tava triste por causa da minha mãe, sabe? Então eu cheguei um tempo e falei, nossa, minha vida acabou, né? Depois de tudo isso. E na escola também, que as minhas amigas não queriam falar mais comigo. Então se afastaram de mim. E aí eu falei... Só que aí quando ela decidiu namorar uma mulher, eu fui contar para as minhas amigas e elas simplesmente se afastaram de mim. Não sei, elas ficaram com preconceito ou tiveram medo de que eu também gostasse de mulher. E aí eu cheguei e fui conversar com a minha mãe, né? Porque além de tudo ela era minha mãe, então não podia rejeitar ela por causa disso. E aí eu fui conversar com ela, né? Tentar entender o porquê disso. E aí ela falou que estava feliz, que gostava realmente daquela mulher, queria ficar com ela. Que o que ela não encontrou no meu pai, ela tinha encontrado na mulher. E aí eu fiquei um tempo assim pensando, e aí eu parei de perguntar, sabe? Parei de tentar entender o porquê daquilo. Eu simplesmente deixei levar e falei, não, eu vou continuar sendo amiga da minha mãe. Eu sou filha dela além de tudo. Você é evangélico? Sim, eu sou evangélica. Como é que é a situação? Bom, eu vou pelo que está escrito na Bíblia. E a Bíblia, ela julga, ela condena quem é homossexual. Mas ao mesmo tempo, ela fala que Deus é amor. Que a gente deve perdoar as pessoas e amar o próximo. Ah, assim, você fica meio assim, né? Poxa, né? Minha mãe, né? Não vai pro céu, mas quem disse que eu também vou pro céu? Então, eu também sou pecadora. Eu tenho os meus pecados, eu tenho as minhas falhas. Então, não posso condenar ela só por causa disso, só porque é o pecado. Não tem diferença de pecado. Então, não faz diferença de mim e dela. A única coisa que muda é que ela tá com uma mulher. Só isso. Acabou. Não tem diferença de nenhuma. Ela é pecadora, um ser humano, e eu também sou ser humano e pecadora. Então, a única coisa que eu tento fazer é respeitar. Só isso. Amar e respeitar. E a questão da verdade no documentário? Isso é muito louco. Não tem como saber realmente, você até suspeita, mas aí você fala, pô, mas será que estão me enganando? Você fica com medo de ser o trouxa o tempo todo, sabe? Você fala, sei lá. Então, tem esse viés, assim. Acho que é um pouco como na vida, né? A gente nunca sabe muito bem o que é a verdade. Como é voltar ao teatro? Tô mais tensa, bem mais tensa do que a primeira vez. Por quê? Porque eu acho que agora, aquilo que eu te falei, a responsabilidade de você estar com uma história de uma pessoa que está próxima, que pode estar próxima, né? Ela é uma gente como a gente, né? A gente sabe que a gente entregou uma história nossa para você e que alguém vai interpretar e eu acho que a gente tem que ter um cuidado, né? É a história do outro. Não é a história de um personagem, de um documentário que é distante da gente.
Para você, como é estar no jogo de cena do jogo de cena? Uma responsabilidade maior do que estar a primeira vez no jogo de cena. Bem maior, eu acho. Mas acho por causa disso. Porque podia ser alguma das meninas que eu encontrei hoje, né? E o que eu estou fazendo com a história dela, né? E a gente coloca um pouquinho da gente também nessa recontagem da história do outro, né? E é complicado, a gente tem que tentar não julgar, né? Não tentar entender aquela dor que talvez seja absurda pra gente. E tem que ter um cuidado da história de alguém, né? E é isso que eu acho que a gente quer que a pessoa que está vendo a nossa história também tenha, né? O divórcio foi um divórcio judicial, porque o meu ex-marido está preso. Então, eu não queria esperar. Eu fui atrás, fui na Defensoria Pública, dei entrada, passei o endereço onde ele estava e eu queria correr com esse papelada, porque não era a primeira vez que ele foi preso, então eu tinha medo dele ser transferido para algum lugar mais longe. Então eu falei, aí que ele não ia vir mesmo para uma audiência para divorciar. E eu tinha que aproveitar também o momento que ele quis divorciar, porque até então ele não queria. Não queria me dar o divórcio. Então, quando deu uma luz, assim, eu vou te dar o divórcio, que ele me mandou uma carta falando que aceitava me dar o divórcio, eu falei, agora é a hora, antes que ele volte atrás. E aí eu fui atrás, não demorou muito, não demorou nada, até outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses entre eu dar a entrada e o dia da audiência. E eu levei o meu filho, porque ele não via o pai, né, já fazia 1 ano. Falei, vou levar meu filho, vou tentar. Falei, vou levar, não vou falar para ele que eu estou indo encontrar com o pai. Falei, eu vou falar que eu estou indo numa reunião, ele vai comigo. Chamei minha mãe, falei, mãe, vai comigo, a senhora fica com ele lá fora, que eu vou pedir para o juiz deixar ele ver o pai. Se o juiz deixar, aí eu falo para ele, seu pai está aqui, você vai ver seu pai. Se o juiz não deixar, foi como se eu tivesse ido para uma reunião para não frustrar, né? De repente ele ficar na expectativa, vou ver meu pai e não conseguir ver. E aí a gente foi, ficamos lá, demorou aí, eu fiquei muito ansiosa, cada carro que eu escutava barulho eu ia para a janela. Aí até que encostou aquele carro do preso, né, aquele caminhão do preso, e aí eu andava de um lado para o outro naquele corredor e eu queria ver se eu conseguia ver se era ele ou não, se ele ia ou não, porque se ele não fosse não ia ter como divorciar, né. E aí um policial que ficava na recepção, eu perguntava pro faxineiro, né, tem um preso aí, eu não consigo ver, eu falava, aí ele falava, não, ele tem uma cadeia dentro da onde faz o divórcio, onde ele sai e fica esperando lá. Ele só vai para a sala no momento da audiência. E o policial viu que eu estava muito ansiosa, andando de um lado para o outro. Daí ele falou, moça, o que é o seu caso, né? Aí eu contei para ele que era um divórcio, só que o meu ex-marido estava recluso. E eu estava ansiosa porque eu queria saber se era ele que tinha chego naquele caminhão. E ele estava com o papel virado ao contrário, e daí ele virou o papel e falou, é esse aqui? Empurrou o papel assim, aí eu vi a foto dele. Falei, é ele? Ele falou, ele está aí. Né? Daí eu falei, eu trouxe meu filho, falei, eu queria que ele visse o pai. Fiquei um tempão conversando com esse policial, né, sobre a vida, falando, né, como tinha acontecido tudo. Daí ele falou, você tem que falar com a juíza, se a juíza deixar, né? Aí me chamaram para dentro da sala. Primeiro entrou só eu. Perguntou se era isso que eu queria, né? É o divórcio mesmo. Perguntou como era a minha relação com a família dele. Né? Aí eu falei que a minha relação com a família dele é tranquila, que semanalmente eu vou lá, que eu levo meu filho, que eu não tenho problema nenhum de convivência. E falei que eu tinha levado meu filho e que eu queria que ele visse o pai. Ela falou, então a gente vai tentar, a juíza falou. Aí chamaram meu ex-marido, ele entrou, a gente se olhou, assim, ele estava algemado, só cumprimentei com a cabeça, fizemos os trâmites todos, né? Aí falei para ele que o nosso filho estava lá fora. Aí ele ficou todo alegrinho. Ele tá bem? Como é que ele tá? Aí falei que ele estava bem, que ele desenhava, que ele gostava de desenhar. E aí ele pediu para a juíza, ele não sabia que eu já tinha pedido. Aí ele pediu para a juíza se não podia ver o filho um pouquinho. Aí a juíza pediu para o policial que estava escoltando. Estava algemado, o tempo todo algemado. Um policial com uma 12 desse tamanho dentro da sala com ele, e a gente de frente. E aí a juíza falou, não, senhor Flávio, eu vou deixar assim, você pediu para o policial que
estava escoltando. Falou assim, ele pode ver o filho, né? Aí o policial falou, se a juíza deixar, se a senhora deixar. Ela falou, não, eu deixo. Aí ele falou, então eu vou sentar. Aí o policial relaxou. Até o policial sentou, colocou a arma no colo, assim. E aí um rapaz que estava digitando lá as coisas do divórcio, foi lá buscar o Gabriel. Aí o Gabriel entrou, aí ele não soltou a algema, aí passou a mão por cima, assim, abraçou o Gabriel, chorou. Ele levantou, aí nem tiraram a algema dele para abraçar o filho. Aí ele passou a algema, algemado, a mão por cima do Gabriel. Ficaram abraçados, aquela cena me marcou muito. Ele abraçando o filho algemado. Fiquei pensando, o que estava passando na cabecinha do Gabriel, né? Vendo o pai dele, daquela situação. Aí a juíza não deixou eles ficarem muito tempo. Aí ele abraçou o pai, aí precisou sair e falou, Gabriel, agora você pode ir, né? Pode sair lá, ficar com a sua avó. Aí ele, tchau, pai. Aí pegou, saiu. Aí já tinha encerrado também a nossa parte do divórcio. Aí eu saí junto, ele saiu também. Eu tirei de letra. Eu que quis isso tudo, né? Eu que promovi isso tudo, né? Então eu estava preparada para isso. Eu só não abri o jogo pro meu filho. O meu filho sabe que o pai está preso. É a primeira vez que o pai estava... Quando a gente estava casado, ele já tinha sido preso. Então, aí eu falava pro meu filho, que ele é muito pequeno, que o papai estava trabalhando. Então, para ele passou, vou lá no serviço do meu pai com a minha mãe. Ele falava que às vezes eu levava ele junto no presídio para visitar. Mas nessa segunda vez que a gente já estava separado, eu falei, seu pai está preso. Ele já tinha crescido, então ele sabia que o pai fez alguma coisa para estar preso. Ele tem uma cabeça muito boa, ele sabe das coisas, né? Alguns dias depois, eu estava em casa, o Gabriel deixou a maior bagunça na casa. Uma bagunça. Eu cheguei em casa, estava uma bagunça. Eu olhei para a cara dele e falei, Gabriel, o que é isso? Que bagunça é essa? Você está parecendo seu pai. O Gabriel me encarou e falou, mãe, você está me comparando com um criminoso? Eu olhei para ele e falei, você nunca mais faça isso. Você nunca mais fale isso. Independente do crime que seu pai cometeu, ele é seu pai. E ele vai ser seu pai para sempre. Que no fim, será que importa saber a quem pertence a história real? Será que importa saber? Ou apenas importa que isso seja dito por alguém, sabe? Como uma experiência de vida. No caso do documentário, ele foi constituído a partir de experiências de mulheres. Eu acho isso interessante, acho que isso tem que ser pensado também, né? Porque é um olhar feminino. É um olhar feminino. Ainda que a edição talvez não tenha sido feminina. Mas talvez seja uma busca de construção de uma identidade de um sujeito sem corpo, né? Que se constitui enquanto imagem na frente dos olhos do espectador. O sujeito ali é um sujeito virtual. É um sujeito virtual porque quando o espectador olha o documentário, ele não sabe quem é o personagem, quem é o real. Mas ele sabe que uma história foi contada. O personagem existe enquanto personagem, né? E no fim, se não saber se é verdadeiro ou não, constitui um tipo de sujeito ideal, virtual. Então, eu não sei se é pertinente assim perguntar se ele existe ou não. E nesse processo de construção, como o documentário se chama jogo de cena, esse jogo da linguagem mesmo, né? De apropriação do discurso, e sentimento de falseamento dele. O que a gente abandona é essa tentativa de atribuir uma verdade a isso, sabe? Dado que você já não sabe quem é quem. E o que sai nisso é o discurso. O discurso aparece, então, como algo que você tem que prestar atenção. Não sei se é mais verdadeiro ou não, agora não me cabe julgar. Vamos só ouvir essa história. E eu acho que isso convida o espectador a vivenciar isso também.
Minha educação? Bom, a verdade é que eu acho que eu nunca gostei muito de estudar, não, sabe? Desde criança, assim, eu sempre tive muita dificuldade em me adaptar à escola. Eu acho que uma coisa que eu lembro é que ficou marcado lá em casa, sabe? Uma das primeiras vezes que eu tive que trazer lição de casa para fazer em casa e tal, nossa, eu não queria fazer lição de casa de jeito nenhum, sabe? Não queria de jeito nenhum, me tranquei no quarto, eu virei para minha mãe, falei, não vou fazer, sabe? Não quero. Chorei, sabe? Aí eu peguei e forcei o vômito. Forcei o vômito em cima do papel para não ter que fazer a lição de casa. Eu falei, né? Aí a minha mãe foi lá, pegou o papel todo, passou tudo a limpo, com a maior tranquilidade do mundo, virou para mim e falou assim, olha, tá aqui, ó, não tem problema, você pode fazer a sua lição de casa agora. O que eu achei do comentário? Eu achei legal, mas aquilo, né, a gente fica procurando pontos comuns entre as mulheres, né, que estão lá no documentário. Chama a atenção de serem só mulheres que estão lá, né, e o que essas histórias elas cruzam, né, por que aquelas mulheres, por que aquelas histórias, né, e realmente não tem lá nenhuma história que a gente fala assim, nossa, né, essa história a gente nunca soube de nada semelhante. Então, por que foram selecionadas aquelas mulheres, né, entre tantas? Ou porque só mulheres, a gente nem sabe se eram só mulheres, né, na seleção também. Eu trabalho numa ONG, sou coordenadora de uma ONG que atende pessoas com deficiência. A escola. Eu acho que a entrada na escola é um momento bem cruel, né, para a vida da pessoa com deficiência. Porque é o momento que ele é apresentado para a sociedade, né? E a nossa sociedade já melhorou muito, sem dúvida, já melhorou muito, mas assim, a nossa sociedade, ela é cruel, né, e ela assusta com o diferente, né? Então eu acho assim, porque ele nasce dentro de uma família, lógico, em geral, dentro de uma família que tem o amor, então ele é acolhido, independente de qualquer característica. Ele vai para uma instituição onde também ele é acolhido, dependente de qualquer característica, e aí ele vai para a escola, né? E aí eu acho que para a escola é esse momento onde ele está ali, né, para a sociedade. E eu já escutei coisas bem cruéis, assim, da criança dentro da escola. Tipo, que ali não era lugar dele, que ele está ali só para socializar, que não tem o que ser feito, ele não aprende, que se coloca contra a inclusão. E não só numa questão, assim, de opinião, né? Eu acho que você pode ser contra ou a favor da inclusão, mas, assim, a partir do momento que você é professor, você tem existe uma lei que protege a pessoa com deficiência para ela estar lá, eu tenho que acolher, né? E não existe um acolhimento no sentido da aceitação, do amor mesmo, né? Eu já escutei uma vez assim, a gente então trata igual o cachorrinho, dá comida e carinho a gente dá, mas ele não vai fazer mais do que isso. A deficiência, ela tem uma pureza infantil, assim mesmo, então eu acho que é muito legal a gente estar nesse ambiente que para muitos, assim, parece triste, parece dolorido, e para quem está ali e convive com aquelas pessoas, assim, a gente passa a maior parte do tempo dando risada. O luto, ele é a morte do filho perfeito, né? Nenhuma mãe, ela sonha em ter um filho com deficiência. Isso é fato, né? Acho que, por mais que a gente aceite essa criança com deficiência, esse filho, o amor é igual ou até maior, porque esse filho precisa mais, né, dos pais, existe a morte. Então, a gente chama do período de luto. E aí a reconstrução, o período que a mãe tem para se reconstruir, né, para deixar aquele castelinho que desmoronou. Então, eu tô grávida. Aí eu já começo, né, inconscientemente eu começo. Como vai ser o quarto, como vai ser o primeiro ano, quando ele fala mamãe, quando ele dá os primeiros passos, a festa de 1 ano vai ser de tal tema, não sei o quê. E aí chega um filho com deficiência.
Então eu tenho que enterrar o meu filho perfeito, que eu tinha criado na minha imaginação, e aceitar esse filho com deficiência. O Bem-vindo à Holanda é um texto que ele retrata de uma forma muito legal, assim, que é uma mãe é uma pessoa que planejou, ela conta essa história para explicar qual é a sensação quando ela teve um filho com deficiência. Então ela conta que ela planejou uma viagem para a Europa, então ela queria conhecer os lugares da Europa, né, as ostentações da Europa, não sei o quê. E a hora que o avião pousa, a comissária de bordo fala: senhores passageiros, bem-vindo à Holanda. E ela fala: como na Holanda? Eu não era para a Holanda que eu queria ter vindo, né? E durante um tempo ela lamenta tudo que ela estava deixando de ver lá na Europa, né? E aí uma hora ela se dá conta do quanto a Holanda é bonita. Ela queria ir para a Itália, é verdade, ela queria ir para a Itália. E aí durante um tempo ela lamenta aquilo que ela não estava vendo na Itália. E de repente ela começa a achar a Holanda bonita, né? Os campos, as flores, ela começa a ver a beleza de estar na Holanda. A gente tem um relato de uma mãe lá no CRI, que quando eu passei esse texto do Bem-vindo à Holanda para ela falou isso mesmo, ela falou que durante muito tempo ela falava: ai, coitada do Gu, né? Ai, todas as crianças estão de manhã em casa assistindo desenho, o Gu um dia está na fisioterapia, outro dia está na fono, outro dia está na TO, e todas as crianças estão descansando e o Gu está fazendo. Ela falou que até um dia, quando ele chegou no CRI, e ele entrou e ele foi correndo pro colo de um profissional lá do CRI, com um sorrisão no rosto, e ela falou: nossa, o meu filho tá feliz, quem não tá sou eu. Eu tô lamentando uma vida que o Gu nem sabe que existe, se é melhor ou se é pior, né? Essa é a vida do Gu, e ele vai ser feliz assim. Então eu acho que esses são os lutos, né? De a gente achar que existe uma forma de ser feliz, né? O luto, nessa coisa do luto, da morte, do ideal, ele, dentro da psicologia, ele é usado em diversas situações, né? É quando você tem que enterrar algo que você planejou e você tem que criar uma nova rota, né? Esse período, até você achar a nova rota, até você se conformar, é um luto, né? Nunca gostei de escola. Sempre tive bastante dificuldade, assim, Tem uma história que é até engraçada. Assim, acho que uma das primeiras lições de casa que eu levei, minha mãe sempre pegou muito no pé, assim, minha mãe. E aí eu cheguei em casa com a lição de casa, eu era muito pequena, assim, e a minha mãe: você tem que fazer, e eu não queria fazer. Minha mãe me trancou no quarto, eu forcei vômito em cima da lição, pra não fazer a lição de casa. E a minha mãe, que era sensacional, né, passou toda limpa a lição de casa, falou: não tem problema, faz aqui. Né? Hoje, né, se você for ver, eu sou a pedagoga que não gostava de estudar. Que não gostava de estudar, que não gostava de escola. E trabalho justamente com crianças que não gostam de estudar. E eu falo muito para as crianças: aguenta firme, que passa. Aguenta. Como tá no jogo de cena do jogo de cena, Camila? Mesmo sendo um jogo de cena, vivendo ou acompanhando essas outras mulheres, eu acabo encontrando muito de mim. Eu acabo sendo eu mesma. Talvez eu precisasse disso até pra ser eu mesma diante das câmeras. E aí eu acordei numa sala, num quarto, assim, nua, com uma roupa, assim, daquelas de... sei lá, uma roupa, assim, que só tampava, assim, numa sala toda acolchoada, sem as minhas coisas. Tiraram meu cartão de crédito. Tipo, como se fosse, sei lá, me matar com meu cartão de crédito, sendo que eu nem era uma suicida. E a maçaneta, a porta não tinha maçaneta. Não tinha nada, assim. A janela era vedada. Era tudo assim. E era um hospital psiquiátrico. Eles me levaram para um manicômio.
Cara, durante uns 4 dias, assim, eu fiquei muito revoltada. Eu não... Ninguém me perguntou, entendeu? Se... Eu não autorizei ninguém a fazer aquilo comigo. E não precisavam da minha autorização pra fazer. Porque eles achavam que era isso. Eu fiquei, assim, uns 4 dias pensando... Meu, eu vou fugir desse lugar, eu vou bater na enfermeira, eu vou roubar drogas, vou fazer... Sabe? Eu ficava pensando, assim, 1000 coisas. E aí depois eu fui só meio que entrando no ritual daquele lugar. Assim, foi basicamente isso. E aí teve um encontro um dia do grupo o grupo do hospício. Sabe aquela cena dos 12 macacos, onde tem o Brad Pitt e joga... não joguei, mas eu me senti o Brad Pitt. Tá bom, né? Tô bem na vida. Aí eu cheguei, tinha uma roda e tinha galera do hospício lá. E é muito legal, na realidade. Porque ninguém tem máscara lá, cara. Você já tá na merda, entendeu? Você tá na merda. Você não vai fingir que você tá bem. A pessoa fala, e aí, Mari, tudo bem? Não tem nem essa pergunta, tudo bem. Porque você vai ter que responder. Oi, entendeu? Oi. Aí você senta, tá a galera lá, aquela cara. Aí você olha e fala, isso é a vida. É a vida real aqui. A galera não tá escondendo o que sente. E é muito direto, porque eles não têm essa máscara. Eles falam as coisas na lata, assim, eles te olham, parece que eles estão olhando a sua alma. Tem um peso a fala deles ali, e a gente fez o círculo. Aí tinha um cara que eu falo que é o Vin Diesel, a menina modelo e a mãe. São os 3 que eu fiz amizade, porque eles eram dos quartos próximos, assim. O Vin Diesel é tipo... Imagina o Vin Diesel. Grande, assim, com o cabelo raspadinho, uma tatuagem, ele era árabe. E ele levanta assim, eu tô aqui, eu pensava que ele ia falar, tipo, uso drogas, eu sou um pugilista, tinha umas coisas assim, que, né, o estereótipo que eu tinha na minha mente. Ele levanta com aquela blusa preta apertada, com aqueles músculos assim. Não, eu tô aqui porque eu sou poeta. E porque eu faço poesia. Mas pra fazer poesia eu me machuco. E quando eu tô bem, eu sempre me saboto pra ficar mal. Aí chega a minha vez, eu falo, eu tô aqui porque eu estudei demais. Mas galera, não quero comparar. Vocês estão mal. Desculpa, eu nem escolhi vir pra cá. Minha presença é uma ofensa quase. A única coisa que eu vi ali dentro eram pessoas com um sofrimento que a sociedade não aguenta. Que a sociedade não é capaz de suportar tanta verdade. A sociedade não é capaz de suportar uma pessoa que você pergunta, oi, tudo bem? E ela... Não, tá tudo bem. Eu saí, as pessoas sabiam que eu tinha ido pro hospital. Eles sabiam, eles falam. E eu andava por entre eles e eu sentia vergonha, assim, sabe, de ter caído. Eles tinham um olhar de pena. As pessoas não sabem lidar com isso, assim. Primeiro que eu também não sabia lidar com isso. Você fala pra alguém que você foi internado no hospital psiquiátrico, as pessoas acham que você é biruta, acham que você baba, acham que você tem visões, não é assim, sabe? As pessoas que vão lá dentro, vão pra esse lugar, têm inúmeros problemas distintos, algumas sofrem demais, algumas têm visões, mas são seres humanos ali, sabe? O que é a normalidade, entende? Pra mim, aquilo tudo ali dentro era muito normal. Era muito normal. Mas era uma normalidade que não podia ser exposta para a sociedade. Porque a sociedade, ela não aguentava alguns tipos de sofrimento ali. Eu acho que eu não era para ter ido para lá, se você me perguntar. Eu acho que eu precisava de um abraço, que eu precisava de uma escuta, que eu precisava de uma mão quando eu disse que eu não podia fazer o que queriam que eu fizesse. E aí eu explodi e viram os meus sentimentos e me viram ali desnuda, sabe? Viram a minha exposição. E não é de bom tom nessa sociedade se expor de tal modo. Na nossa é, muito mais. Na deles não. Então me silenciaram. Mas ali dentro tinha humanidade, sabe? Tinha. Eu vi a humanidade ali.
na minha frente. E era aquilo ali. E tinha felicidade ali também. As pessoas brincam ali, elas conversam, sabe? Mas antes de viver isso, eu não via com esses olhos. Eu achava que, loucura, sabe? São loucos. E aí, eu sabia o que eles pensavam quando eu andava. Ia comer, eles estão pensando que eu sou a pessoa problemática, que tá biruta, que tá louca. E tá aqui porque eles não querem me expulsar, mas que eu não tenho capacidade de fazer. Mas eu tenho, não é porque eu fui pro hospital psiquiátrico que eu não tenho as minhas capacidades cognitivas em perfeito estado. Acho que fui porque eu tinha demais, inclusive. E aí eu falei, não, eu vou terminar isso. E eu terminei. Eu escrevi o meu texto inteiro. Eu defendi, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas eu fiz tomando antidepressivo. Eu fiz chorando todo dia. Eu fiz tendo crise de pânico todos os dias. E eu cheguei a alucinar por isso. Eu ficava, às vezes, 10 horas, 12 horas, virava à noite e escrevia uma linha. Eu sentia, assim, eu sentava para estudar e eu não conseguia entrar no texto. E eu via que eu não estava conseguindo entrar no texto. E eu me forçava a ficar ali. Até aquilo sair. A minha defesa, eu sei lá, eu tava tipo em transe, assim. Eu nem lembro. O que eu sei é que o júri veio me falar, né, da minha nota e tal. De 0 a 18 são notas que são, assim, para as pessoas normais. E 19 e 20 são notas que são dadas para gênios. É a forma que eles têm meio que de distinguir, assim. Se você tiver 18, você tem muita excelência, assim. Você é uma pessoa muito, muito incrível mesmo, muito boa. Só que o 19 e o 20 são as notas que eles guardam para casos de excelência muito grande, assim, de genialidade. E eu não tirei 20. Eles me deram 19. As pessoas vinham falar comigo, né? Elas ficaram sabendo. E aí elas falavam, nossa, então agora tá explicado, né? Então tudo bem, né? Então você tirou, todo o seu sofrimento tinha um sentido. Eu fui de, tipo, a louca suicida a gênia incompreendida, entendeu? Eles quiseram publicar meu texto. Eu não... porque era uma tese de doutorado, né? Eu entrei direto no doutorado, na verdade, lá. Eu acho que... Eu sinto, assim, que se eu abrir meu texto, eu choro. Eu nem mexi mais nele, depois que eu saí de lá. Eu não tinha como eu continuar fazendo aquilo. Eu escrevi sobre a morte, e enquanto eu escrevi sobre a morte, eu definhei. Me degenerei muito. Eu tava pesando 49 quilos quando eu terminei. Então, não era uma coisa que se eu continuasse fazendo mesmo isso, eu ia morrer. E aí, eu voltei pro Brasil. Se eu amo? Eu amo. Eu amo. O que é amar? Amar é você amar. É difícil falar sobre o amor, né? É muito difícil falar sobre o amor, meu Deus. Bom, não vou conseguir explicar o que é amar. Você é casado? Sou casada, mas o casamento é horrível. Super conturbado, sempre foi. Mas o nosso relacionamento sempre foi conturbado. Sempre teve problema. Eu sempre briguei muito com ele. Eu sou muito ciumenta. Então eu brigava, xingava,
fazia cenas. E não foi diferente quando a gente casou. Ele começou a ter amantes, começou a sair com outras mulheres. Você sabia disso? Sabia, eu sabia. Aceitava? Essas mulheres eram na rua, mas um dia teve a Adriana. A Adriana ligou na minha casa. Adriana foi uma amante que ele teve. E ela ligou na minha casa, primeiro para falar com ele e me xingava. Pegava o telefone e falava, sua corna. Né? Ela queria destruir a minha família. Ela queria destruir meu casamento. E eu fui atrás dela, fui descobrir onde ela trabalhava. Fui até lá, ela não estava, o patrão dela também não deixou eu falar com ela. Mas eu acho que se eu tivesse conseguido, eu teria brigado com ela, teria batido. Ela Teria mesmo? Teria. Ela queria destruir meu casamento. E a gente tinha um casamento. Aí passou a Adriana, passou outras mulheres, ou várias outras, e eu ligava atrás de todas e falava, ó, ninguém é casado, ó, ninguém tem filha, e sem falar que é separado é mentira. E eu ficava nessa cena de ficar me fazendo de idiota para as outras mulheres, possivelmente rindo da minha cara. A penúltima traição dele foi quando ele saiu com a minha amiga. Uma amiga que trabalhava comigo, era amiga mesmo, amiga e irmã. Essa foi a penúltima traição, foi ele que me disse. Ele falou pra mim que... Eu falei pra ela, só a última a traição foi minha? Ele falou, não. Depois disso eu ainda fui no Itatinga, com um amigo meu, e nós transamos em 3. Então eles tiveram uma relação ali no Itatinga, que dizem que foi a última traição. Mas eu não acredito nisso, porque eu acho que ele não deixou ver o WhatsApp dele, ele tá sempre com o celular na mão. E em contrapartida eu também o traí. Até que eu entrei no Badoo. O que é isso, Badoo? Badoo é um site de relacionamentos, onde você conhece um monte de gente. Eu fiquei no Badoo uns 6 meses, mais ou menos. E conheci várias pessoas, vários homens. Não saí com todos, mas saí com alguns. E aí... Ele não desconfiou? Não, ele não desconfiava, porque eu não mudei em casa. Quer dizer, eu mudei um pouco, mas eu mudei para melhor. Porque eu recebia carinho fora de casa, então eu tinha carinho para dar dentro de casa. Então, eu mudei para melhor e ele nem desconfiava. E a gente continuou levando o relacionamento dessa forma. Eu tinha meus amantes fora de casa, ele tinha os casos dele, e às vezes a gente se encontrava dentro de casa. E conversava com vários homens, acabei saindo com alguns, não com todos, mas com alguns. E um dia, mas também nunca meu marido percebeu, nunca, porque eu nunca mudei dentro de casa. Pelo contrário, eu mudei para melhor. Eu ficava mais carinhosa, mais alegre, eu me arrumava mais. Então, assim, ninguém notou isso. Ninguém notou que eu estava melhor. Só eu conseguia notar. E eu conversava todas as noites. Às vezes eu estava deitada no lado do meu marido, eu conversava com outro homem. Ninguém não percebia. Isso me magoava muito. Eu falava, a pessoa está do meu lado e não vê que eu estou conversando com outro homem. Então eu queria que me pegasse. Inconscientemente, né? Aí me pegou um dia, eu estava mostrando umas fotos para ele, aí apareceu um homem de nudes, como dizem hoje em dia. Ele falou, de quem que é essa foto? Apareceu só a parte. Ele me pegou e falou, de quem que é essa foto? Eu falei, é do grupo. Um grupo que eu participava de homens e mulheres, e ele não queria que eu participasse, apesar de ele saber. Ele achou que a gente mandava nudes pro homem também. E não era só os homens, porque o homem tem essa mania de mandar foto pelada, não tem jeito. E aí, ele falou pra mim, então deixa eu ver seus contatos. Eu falei, não, você não vai ver meus contatos. Ele falou, por que eu não vou te ver seu contato? Eu falei, porque eu só tenho homem nos meus contatos. Eu tô no Badoo. Aí a casa caiu pra ele. Eu tava serena, não tava gritando, tava conversando como eu estou conversando com você agora. Eu tô no Badoo, site de relacionamento. Você tá no Badoo? Tô. Aí um dia eu tinha visto ele no Tinder. Antes de ele me pegar no Badoo. Eu falei, você tava no Tinder? Mas eu não tinha contato com ninguém. Eu falei, tinha sim, porque eu vi vários telefonemas seu. E na foto, nas mensagens que ele mandava assim pra moça, te quero. Era mais de 20 moças. Te quero, te quero, te quero. Em todas as mensagens eu vi isso. E ele me comparou a Paola, que é a prostituta. Ela trabalhava em casa noturna, mas aquelas casas de gente com dinheiro. Então ela é uma prostituta chique, vamos dizer. Ele tem ela no Facebook, pra você ter ideia. E ele não tira. E assim, se ele quiser ficar com ela no Facebook, ele fica, porque o Facebook é dele, né? Então assim como eu posso ter meus amigos, ele pode ter amiga dele. Aí eu fui falar, você gosta de prostituta, né?
uma mulher que transa com um monte de homem. Eu falo, quem é você para falar? Não fale mal da Paola. Eu falo assim, não fale da Paola. Você é muito pior que ela. Ela é muito melhor que você, perdão. Eu era pior que a Paola, que era uma prostituta e ganhava para transar. E numa das nossas brigas depois do Badu, ele falou, você gosta de ouvir outros homens falando, eu não sou bom para você. Eu falei, eu sou igual a Paola. Ele pegou e falou assim, só que a Paola ganhava para isso. Eu falei, é verdade. Eu dei de graça. Eu dei de graça e você gosta de mulher que ganha dinheiro com o que faz, né? Olha, infelizmente que tem muita gente safada. Isso o Badu me ensinou, porque, como eu disse, a maioria é casada. E se não é casado, tem namorada. E como eles dizem, eu moro só com ela. Para mim, morando junto é casado. É o mesmo respeito que deveria ter por outro. Então, assim, eu saí com um rapaz, a mulher dele estava grávida. Estava grávida de 7, 8 meses. E outro dia ele postou no Face que amava a mulher dele de joelho dando rosas para ela. Mas eu não entendia. Porque quando ele sai comigo, e no outro dia ele ama a esposa no Face, eu estava conversando com até um senhor no Badu e ele falou para mim, eu posso falar que eu te amo? Você pode. Porque você sabe que é mentira. Mas se você quer falar, se você se sente bem. Então, na realidade, eu me senti uma prostituta sem ganhar. Tive muito prazer, não vou falar que não. Foi muito emocionante viver esse risco. Então, eu aprendi que eu posso fazer como homem. Tudo que o homem faz, eu posso fazer. Infelizmente, foi assim. Transando com vários. Que tanto medo da gente que é diferente. Que tanto medo da gente que é diferente numa sociedade. Quando se olha pra frente, é tão evidente a nossa variedade. Que tanto ódio assim, se não me conhece, enfim, pra que negar? Se você vai pro céu, então pra que se ofender? Se você vai pro céu, então pra que se importar? Se o teu Deus é tão bom, por que vai me bater? Se o teu Deus é tão bom, por que vai me matar? Nossa, é muito parecida, assim, a sensação, inclusive quando eu vinha caminhando para entrar no palco, né, por trás, assim, eu me senti como se estivesse dentro do documentário. E, de certa forma, eu estou agora dentro desse diálogo, assim, é uma magia muito grande, assim, uma emoção muito bacana, assim. E esse fundo vermelho, a iluminação, é muito igual ao documentário. Sou uma mulher trans, mas uma mulher trans lésbica, questão da performance de gênero. Então, o gênero é algo performático, e de certa forma eu tive uma performance de gênero masculina ao longo da uma boa parte da maior parte da minha vida, e agora me assumo como uma mulher na sociedade e tenho uma performance de gênero feminino. Então, do ponto de vista da performance, todos nós, da performance de gênero, somos educados para interpretar esse papel, né? Então, a gente não nasce mulher, a gente não nasce homem, a gente é educado para interpretar o papel de um homem ou interpretar o papel de uma mulher. Então, enquanto construção social, né, do gênero, é sempre uma interpretação. Então, para mim, né, falar assim, como é que é interpretar uma mulher que está no documentário, né? Eu acho que, assim, está sendo muito natural. Acho que minha vivência é muito isso. E até quando me pergunta, né, qual que é a diferença de uma mulher trans para uma travesti? A minha leitura é uma leitura marxista. A travesti é uma pessoa que foi extremamente marginalizada ao longo da sua história, que foi expulsa dos ambientes de cidadania, uma pessoa que sofreu violências físicas, psicológicas no ambiente familiar, no ambiente escolar, que foi expulsa da escola, que não conseguiu jamais ter oportunidades de emprego no mercado formal, e a única coisa que permitiram que ela existisse para satisfazer os desejos dos homens brancos,
cisgêneros, que se apresentam como heterossexuais, casados, os cidadãos de bem da família tradicional brasileira, né, para que elas satisfaçam esses desejos, foi-lhes permitida, a elas foi permitida a prostituição. Na verdade, assim, muitas vezes a pessoa que vai buscar o prazer pago como a travesti, ele deseja muitas vezes ser penetrado, inclusive, né, deseja fazer sexo oral, deseja um pênis, mas ele não quer aceitar fazer isso com um homem, então ele deseja algo que tem uma figura feminina. As travestis são mulheres com pênis, né? É importante deixar isso aí claro. Há travestis que são lésbicas, há travestis que... mas elas não têm essa opção. Aí que entra os privilégios de classe que eu falo. E aí que diferencia eu que posso, pelas minhas oportunidades e privilégios, me apresentar como mulher trans, e o que diferencia da travesti. Porque eu, por exemplo, posso tomar hormônios, fazer terapia hormonal, que vai inclusive diminuir a possibilidade da ereção do meu pênis. Só que se eu fosse obrigada a me prostituir, o cliente deseja um pênis ereto. Então eu não poderia tomar esses hormônios como eu tomo aqui. Então eu vou ter que construir o meu corpo para ele parecer um corpo feminino, porque eu sou feminina, eu sou uma travesti, eu sou uma mulher, eu desejo vivenciar como mulher. Então, já que eu não posso tomar hormônios, eu vou ter que usar silicone para construir o corpo. Só que eu não tenho dinheiro, porque eu sou marginalizada, para ir numa clínica com médicos, etc. Eu vou ter que usar silicone industrial. E então essa identidade travesti, na minha leitura marxista, né, é muito mais uma identidade criada por aquelas que foram totalmente expulsas dos ambientes de cidadania. A mulher trans na verdade, nos países em que não tem uma desigualdade social tão intensa como a nossa, não existe nem duas palavras para representar as mesmas vivências. Só existe um termo só. Travesti e trans no Brasil devido justamente a essa grande desigualdade social. Você já foi casado? Fui casada por 10 anos, porque a gente vivia um grande sonho e que acabou devido à minha transgeneridade no meio do casamento voltar, algo que estava reprimida, algo que estava esquecida, algo que antes da gente casar eu tinha reprimido tão intensamente que eu tinha esquecido, era uma amnésia. Eu não subi no altar desejando estar vestida de noiva. No meio do casamento, talvez porque eu me senti amada pela primeira vez, plenamente amada, pela primeira vez na vida. A minha essência feminina que estava reprimida aflorou de uma forma incontrolável. E isso acabou nos separando, assim. Ela é uma mulher fantástica, muito compreensiva, mente muito aberta, mas ela não é lésbica. E ela falou, eu te amo, mas não dá pra gente ficar juntas. Eu me assumi trans. Eu sei que não é culpa minha, mas eu me sinto culpada. Ter perdido o maior amor da minha vida. Foi um processo muito longo e muito sofrido para nós duas.
certamente muito mais sofrido para ela, porque eu estava me encontrando, eu estava, de certa forma, hoje eu sou uma mulher muito de bem comigo mesma, eu estou muito feliz comigo mesma, me sinto livre. A minha transgeneridade, me assumir como mulher, significa ter acesso a uma linguagem muito mais adequada e mais confortável para expressar o que eu sempre fui. Mudou a minha aparência, mas não a minha essência. Sou árbitra de atletismo, de corridas de rua. Algumas vezes eu tive que tomar umas medidas enérgicas durante a prova. Eu sou árbitra e eu valido o resultado da corrida, depende de onde eu tô. Eu adoro ficar com os motociclistas. Meus amigos até mandam eu ir na moto, porque como eu adoro moto, eu fico com os batedores. E às vezes eu tô com 6 batedores da prova e mais a polícia militar para organizar. Então eu assumo essa função de pessoa forte para comandar uma equipe, de uma líder de uma equipe, e sou cobrada por isso. E como são homens, eu percebi que para lidar com homens, eu tive que eu visto um personagem e eu me masculinizo um pouco, assim, eu tenho que ficar me masculinizando um pouco, porque há muito preconceito com mulheres com cargos, há preconceito de mulher mandando em homens, assim, homens não gostam de ser mandado por mulher, isso é verdade, assim, falam que não, podem até maquiar, mas não gostam, assim, lá o pessoal que eu sinto, eu falo, eles ficam meio assim, se eu falo de uma forma mais dura, eu tive que me masculinizar um pouco, assim, eu coloco uma blusa mais fechada, eu uso uma bota, eu tento cuidado com o jeito que eu tô com a mão, sensualizar, eu prendo o cabelo, eu não ponho maquiagens muito, não vou maquiada demais, discreta, e mesmo assim, eles me respeitam muito, assim, a partir do momento que eu me impus dessa forma, eles me respeitam muito mais, que antes eu não ficavam com piadinhas idiotas, assim, bom dia, agora meu dia melhorou, sabe, umas piadas ridículas, agora não. Agora eles me conhecem também, a gente já está há um tempo planejando e sabe que eu não gosto desse tipo de brincadeira e sou mais respeitada. Eu tinha... Não direta, porque eles não são idiotas, mas indiretas várias, assim. Desse tipo que eu tô falando, desses trocadilhos ridículos que hoje em dia não fazem mais, porque eu já tô arbitrando já há mais de 5 anos. Eu sou árbitra desde 2003 em corrida de rua, mas árbitra de corrida há uns 5 anos eu já faço arbitragem. Então eu já sou conhecida, assim. Teve uma prova em Águas de Lindóia, e quem conhece sabe que tem aquele encontro de carros antigos, né? E estava tendo 3 eventos na cidade. Ia ter a corrida de rua, ia ter o encontro de carros antigos, ia ter uma feira, alguma coisa também. Então estava todo o circuito da corrida aberto. Perigo do atleta ser atropelado. Então eu fui atrasando a prova, eu atrasei a prova porque a gente estava tentando fechar o circuito, um outro árbitro estava no circuito, e aí o cara, ex-fuzileiro naval, que estava organizando a prova, começou a gritar comigo, mandando da largada, porque já estava atrasada há meia hora, eu estava atrasando a prova dele, o prefeito mandou da largada, eu falei assim, o prefeito aqui não manda nada, aqui quem manda sou eu, que sou árbitra da Federação Paulista de Atletismo. O cara baixou a bola, falou, eu quê? Começou a gritar comigo, eu pensei que eu ia apanhar. Eu falei, a prova está atrasada porque o senhor é um irresponsável e está colocando a vida das pessoas em risco. O cara partiu pra cima, queria me bater. Aí vieram meus amigos e impediram dele vir pra cima de mim. Aí todo mundo, você não pode fazer isso. Você vai bater na menina, você quer bater na menina, a maior gritaria. Aí no final eu atrasei a prova quase 50 minutos,
Só que esse cara nunca mais fez corrida na vida, por causa do meu relatório. Desclassifiquei, já desclassifiquei vários atletas, na verdade. Mas esse daí, ele estava a 50 metros da chegada e ele estava em segundo lugar. O terceiro foi ultrapassar. Ele começou a correr para o lado, jogando o outro atleta para o canto, para a grade, e ultrapassou bem na minha cara. Eu olhei para o organizador da prova e desclassifiquei o cara. Aí na hora da premiação, o bonito foi lá receber o prêmio e não chamou o nome dele. Chamou o terceiro, que eu subi para segundo, e o quarto virou terceiro. E ele veio gritar comigo. A senhora, o que está acontecendo? Eu fui o segundo, eu falei, o senhor tomou uma atitude antidesportiva e é melhor o senhor falar mais baixo comigo, porque eu posso te dar uma advertência e você não corre mais. Aí ele, como já era um atleta profissional, sabia do prejuízo que podia acontecer e aceitou meio resmungando. Aí foi embora. Também foi uma vez que eu quase apanhei. Assim. Eu nunca tinha namorado. Meu ex-marido foi meu primeiro namorado. Eu era da balada, da noite, vivia lá pra Lapa. E não queria tomar pílula. Falei, não, eu não sou dessas, eu não vou conseguir tomar pílula todo dia, o mesmo horário. Resolvi ir pra injeção. Achei que a injeção ia ser mais potente. Só que eu fui muito idiota. Eu não sabia que tinha que esperar um mês. E aí fiz o teste do xixi primeiro. Eu não lembro se tinha que dar um risquinho, 2 risquinhos. Eu sei que deu negativo. E eu explodi de alegria. Né? Cheguei a fazer promessas que nunca mais vou dar na minha vida. Só que a menstruação não vinha. A gente resolveu que ia fazer o teste de sangue. E dinheiro era difícil, né? Meu pai não sabe disso, ele vai saber vendo o documentário. Meu pai tinha um pote de moedinhas que toda vez que ele chegava do trabalho, ele colocava as moedas lá dentro. E eu fui lá juntar as moedinhas, contando as moedinhas, precisava de R$27. E deu positivo. Fui fazer ultrassom, ela já tinha 5 meses, não tinha mais o que fazer. Então, resolvi fazer um teste de sangue, que naquela época era R$27, R$28. E era difícil para mim, porque eu morava com meu pai, então eu não trabalhava. E eu me lembro que o meu pai tinha um potinho de moeda. Ele vai me matar, né? Na hora que ele ver esse documentário, ele vai querer me matar. E ele chegava dos serviços, ele nunca gostava de andar com moeda, então ele despejava todas as moedinhas lá. E aos poucos, eu fui pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, enfim, juntei esse dinheiro e fiz o teste. Aí deu positivo. Meu mundo caiu, né? Porque foi uma sensação de alegria, de tristeza, de raiva, de ódio, porque eu não queria. Eu não estava atrás de uma gravidez naquela altura do campeonato. Eu queria viver minha vida, queria viajar, queria morar sozinha, queria conhecer pessoas. E aí que tá a merda, né? Eu falo merda não por ela, mas putz, pela minha ignorância, sabe? Por achar que sabia tudo e no fim não sabia nada. E hoje ela tá aí, já tá grande. Eu ainda tenho meus sonhos, não deixei de sonhar não. Mas hoje os meus sonhos são todos com ela. Quero viajar, quero conhecer pessoas, quero conhecer lugares, mas com a minha filha junto comigo. Bom, o meu pai é biólogo e, na verdade, meu pai morreu. Já faz mais ou menos uns 4, 5 anos. E eu gostava muito do meu pai, mas até o momento da morte dele, a gente não conversava mais. Porque a gente estava numa festa e ele brigou comigo e a gente discutiu e eu nunca mais falei com ele. Aí a gente morava na mesma casa e a gente não conversava. Na verdade, ele até tentou em alguns momentos conversar comigo, só que eu não conseguia. E aí a gente ficou sem se falar até o momento da morte dele. E ele tentou uma vez. Chegou um dia e foi a única vez que eu vi meu pai chorando.
Aí ele chegou e falou que era pra eu voltar, falar com ele, que ele queria entender o motivo, por que ele tinha feito pra mim. E ele me abraçou, ele chorou e eu fiquei com dó dele, mas mesmo assim eu não conseguia falar com ele. E aí ele me abraçou, ele chorou e eu fiquei com dó do meu pai, mas mesmo assim eu não consegui falar com ele. Foi uma coisa de louco mesmo, como se alguma coisa tivesse mudado dentro de mim. Eu não sei explicar, eu parei de gostar do meu pai. E hoje eu sinto isso mesmo. Hoje eu posso viver isso. Eu sempre sonho com ele, assim. E eu acredito que ele tenha me perdoado por eu ter feito isso. Todas as noites, praticamente, eu sonho com ele. Eu tava dormindo. E aí, no meio da noite, eu acordei do nada, né? No meio da madrugada. E aí, eu abri o olho assim, como se alguém tivesse me chamado. E eu olhei pra janela e era uma janela grande, sabe? Bem grandona. E aí eu olhei pra janela e meu pai tava lá. E aí ele tava me olhando, sabe? E é como se ele tivesse vindo até a mim pra pedir perdão. Ou pra que eu pedisse perdão pra ele. E aí, a partir desse dia, toda vez que eu sonho com ele, eu peço desculpas. Que é pra ter certeza de que ele me perdoou. Eu acho que foi isso mesmo que ela me falou. Você conseguiu entrar na vida dessa menina que você interpretou? Sim. O que você achou dela em particular? Eu achei ela meio da lua, eu falei isso pra você. E meio lunática, assim. Eu imaginei ela. E por que você se identificou com ela? Ou escolheu? Pela história dela. Porque acho que no documentário umas 2 pessoas só falam de pais, assim. E ela foi o que me identificou pelo fato dela ficar o tempo sem falar com o pai dela, né? E isso foi o que aconteceu um pouco com a minha história. Eu não deixei de falar com meu pai, só que eu via pouco ele. E isso, não que eu tenha culpa, né? Porque eu não via ele pra não doer, não ficar triste. Mas não doeu o quê? Não doer, não ficar mal. Porque eu amava muito ele, só que eu não conseguia mais ajudar ele. Toda vez que eu via ele tentava se fazer de feliz, de bem, ele queria impressionar a gente. Não, eu tô bem. Só que na verdade ele não tava. Que era uns 10 minutos que ele falava, não, eu tô bem. E na verdade, depois de meia hora, ele falava assim, eu tô muito mal, eu preciso de vocês na minha vida. E isso machucava muito eu e minha irmã. A gente não aguentou mais. A gente falou, eu tava na adolescência, tava começando a pensar o que eu vou ser quando crescer, minha irmã começando a trabalhar, e a gente não dormia. Porque ele chegava, sei lá, drogado ou bêbado em casa e a gente não dormia. Aí a gente ficava até de manhã, assim, quando ele lá enchia o saco. E a gente ia pra aula como depois? Trabalhar como depois? A gente não trabalhava, ficava lá um zumbi, sabe? Só pensava nos problemas de casa. Então nossa vida não tava rendendo. Até que minha mãe, eu e minha irmã, chegamos pra minha mãe e falamos assim, mãe, se você não der um rumo pra sua vida, eu e minha irmã a gente vai sair de casa. Você quer ficar sozinha aqui? Aí foi aí que ela falou, nossa, não, né, vou perder o que eu mais tenho de precioso. Aí ela fez o que fez. Aí depois a gente tentava, estando longe, tentar ajudar ele, só que daí era mais difícil ainda, né? Porque ele tinha aquela coisa, aquela solidão. E, bom, falando de mim, a maneira que eu pude, não curar, mas tentar tapar o sol com a peneira, foi me distanciando um pouco dele. Hoje eu sinto muita falta dele, né? Que quando ele veio a falecer, a vizinha, que é madrinha da minha irmã, ela me ligou, eu tava trabalhando, era umas 8h30 da noite, aí ela falou, eu tenho uma notícia boa pra te contar. Aí eu falei, nossa, notícia boa? Eu já achei estranho que ela tava me ligando, porque ela nunca me liga. Ela nem sabia que ela tinha meu número de telefone. Ela falou, eu tenho uma notícia boa pra te contar. Ela não falou dando risada, mas falou assim, de uma forma normal.
Aí eu falei, ué, pode falar. Aí ela falou, seu pai faleceu, ele faleceu dentro de casa, tem como você vir aqui? Aí eu desliguei o telefone, fiquei, tipo, em transe, assim, parada, e fiquei pensando, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? E eu sinto muita falta dele, não me ajudou, assim, evoluir, só que foi o que eu pude fazer no momento. Eu sempre orava por ele, sabe? Mas que eu não tenho religião, eu sempre orava, eu sempre... Qualquer momento, assim, que eu me sentia no direito, assim, à vontade comigo mesma, eu ajoelhava no chão e orava. Eu tenho umas cartas em casa que ele escrevia. A gente saía para ir trabalhar e ele ficava em casa, que ele estava afastado da empresa dele. E ele escrevia carta para quando ele não estava na hora que a gente chegava. Então, aí, a hora que a gente chegasse, a gente visse a carta que ele escreveu, pedindo desculpa, sabe? E eu não aceitava aquilo. Pô, ele causa ontem e vem pedir desculpa hoje, é muito fácil, assim, fica fácil. Mas eu tenho uma guardada até hoje comigo, que eu lembro que o final da carta é ele falando que amava muita gente, e tem um desenho, assim, de nós quatro que ele fez, falando que amava muito a gente, e tem uma frase que ele sempre falava, faça valer a pena. E sempre eu lembro disso. Eu nem leio a carta, porque... quando eu leio a carta, quando eu li já a carta, é como se eu estivesse voltando naquele momento, sabe? Dele chegar em casa e ter uma cartinha lá que ele escreveu. E só sei que na carta ele sempre pedia desculpa, assim. Que ele era humano, que ele sempre falava assim, que a gente estava construindo nosso terreno no céu e que nós quatro ia estar lá todo mundo junto. É isso. Podia ter terminado de uma forma diferente, né? A minha história, da minha família. Podia ter terminado com todo mundo junto, sabe? Meu pai falecido de uma causa natural. Podia. Então são coisas que eu vou querer fazer diferente. Vai que eu consigo, né? Eu não queria falar muito sobre isso, mas porque eu digo assim, tudo que eu passei com ele, que ele fez pra mim, agressão, humilhação, nesse sentido, eu digo que eu tento passar por cima disso. Eu, Beatriz. Agora, tem coisas que a gente não esquece, por mais que a gente perdoa, né, machuca. E uma coisa que me fere muito é lembrar de quando ele soube de uma traição minha, que o meu próprio irmão foi e contou pra ele. Então essa noite pra mim foi muito sofrida. Eu não me lembro o dia, foi uma noite normal, já era umas 8, 9 horas. Eu estava na casa dele e a minha filha já tinha dormido. Enfim, a gente quando ele saiu da cadeia, eu tentei fingir ter um relacionamento com ele, porque eu tive que largar dele fora da cadeia mesmo. Eu tive que esperar ele sair pra mim terminar. E nesse tempo meu irmão foi e contou pra ele que eu tinha traído ele com um amigo dele, e ele sabia, e ele tinha provas e tudo. Só que eu não me dei de vítima. Eu assumi o que eu tinha feito e paguei pelas consequências do que eu fiz. Não que o que ele fez comigo, não que ele deveria ter feito o que ele fez comigo. Não quer dizer que eu me sinta assim, eu digo assim, eu sofri as consequências, mas isso não devia ter acontecido. Aconteceu pelo devido que ele pensa. Nesse dia ele soube, ele me pôs numa cadeira sentada, sentou na minha frente,
E que começou a fazer inúmeras perguntas. Por quê? Como que era? Por que que eu fiz isso? Me ameaçava, falava que daquele dia eu não sairia, daquela noite, não sairia viva. Falava que ia me desconfigurar o meu rosto, essas coisas meio pesadas. E nessa noite foi meio tenso pra mim, porque ele me obrigou a ficar lá, né, na casa que ele morava. Me obrigou a, vamos por assim, ele dizia assim, ele dizia que me perdoava pela traição, mas ele queria ficar comigo. Então era um pensamento meio psicopata, porque eu não queria mais, mas ele queria que eu dissesse que tinha me arrependido, dissesse pedir perdão a ele e que eu ainda quisesse ficar com ele, mas eu não queria mais. Então nessa noite foi difícil, porque você teve um pouco de agressão física. E o que mais me dói é ele ter... Eu digo que foi obrigado porque eu não quis. Não foi algo que eu tive desejo de fazer. Eu fiz porque eu estava numa situação que se eu não como que eu falo assim? Se eu fosse contra, seria pior para mim, porque quem sofreria seria eu. Naquele dia a gente tive relação sexual com ele, algo que não teve vontade da minha parte, foi contra, né? Então isso me dói um pouco. Não por ele ter me machucado, essas coisas, mas por ter forçado eu ter feito algo que estava totalmente contra a minha vontade. Então pra mim foi bem difícil e meus pais nunca souberam dessas coisas, de muita coisa, né? E então eu nunca toquei nesse assunto com ninguém, nem com a minha mãe, nem até hoje. Ainda até hoje ninguém sabe. E é difícil pra mim falar sobre isso, porque pra mim foi um abuso. O que fez comigo? Ele me obrigou a ter feito aquilo, né? Então pra mim foi um abuso sexual. Mas por fim, de não ter dores, pra não ser mais prejudicial pra mim, eu aceitei, né? Tive que passar por aquilo. Bom, depois de tudo. Então, como eu disse, eu sempre tentei ter uma relação boa com ele, por causa da minha filha. Mesmo que a gente não ficasse junto, eu queria que ela tivesse a presença do pai dela, né? Eu queria que a nossa história é uma coisa totalmente diferente da relação que ele pode ter com a minha filha. Então eu sempre tentei ser amiga dele, sempre tentei ir desviando dessas coisas, mas a mente dele é totalmente louca, né? É um outro tipo de mente, vive outra vida, então é meio difícil. Mas hoje, quando eu vejo ele, eu não sinto raiva, não sinto ódio, nada. Só que eu sinto represália. Eu não gosto que ele me toca, eu não cumprimento. Então pra mim é meio difícil nessa parte. Eu sou um pouco forte por causa dela, porque, igual eu disse, ela só fica perto dele se eu tiver. Então ela só fica com ele se eu tô próximo. Então eu não posso mostrar isso a ela. Eu tenho que mostrar que a gente é tudo bem, que a gente é amigo, que a gente se dá bem por ela. Mas por mim eu não chegaria mais perto dele. A necessidade de ser ouvido é uma das mais profundas, se não a mais profunda necessidade humana. Ser ouvido é ser legitimado em sua mediocridade, falar isso daí é extraordinário. Ser legitimado. Agora, quem é que está preocupado em legitimar o outro? Está preocupado em se legitimar.
Já tá gravando? Ah, tá. Bom. É muito maluco pisar num palco, gente. Eu adoro teatro. Aliás, a vida é um teatro. E esse lugar aqui é incrível. Eu vim pra cá pensando assim, o que falar, que história contar, né? Minha vida tem muitas histórias. Mas tem uma específica que eu acho que é bem interessante contar pra vocês. E assim que eu sentei na plateia, fiquei elaborando assim, de que forma contar, né? E aí fiquei observando essa estrutura, enfim, essas coisas. E esse lugar, ele me deixa na verdade, esse lugar, ele me faz ficar muito pensativa. Querem ter o direito de te dizer qual o seu lugar e o que deve fazer, como se quem dá a vida pudesse se limitar e existisse a chance de alguém viver sem sonhar. Negam protagonismo sem propor discussão, como se houvesse remédio para assédio e coação. Esquecem que lábios que beijam também marcam posição, que seios que encantam amamentam pós-gestação. A sexualização da nossa sociedade vem com machismo implícito em cada meia-verdade. Negam sua liberdade de decisão, seu corpo, minhas regras, sem autorização. Porém não venha querer se fazer de sonsa, caso um homem não cumpra com a sua responsa. Você vai ser mãe e pai, quem mandou abrir as pernas. Isso é até rotineiro nas famílias modernas, esse cinismo quase sempre maquiado, que diz que o feminismo é algo exagerado e ser coadjuvante não é um papel qualquer, pois atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Pela mulher, vive sempre a se alterar o me quer. Nunca qualquer, mesmo quem já tem a mão quer o pé. Desde Tomé, popular a maior força de fé. E foi até com a montanha encontrar Maomé. Pobre de quem só por homem já se julga alguém. Força não tem pra buscar o que se esconde além. Há um porém, o empoderamento faz o bem. Olhando a quem, mas há outro porém. Toda e qualquer mulher desde menina sofre o preconceito dessa rotina. Toda e qualquer mulher desde menina sofre o preconceito dessa rotina. Abaixar os olhos quando encontro alguém, evitar os machos que me constrangem e cruzar a rua para não sentir o volume dessa fala me possuir. Reparar no espelho toda a correção
necessária para eu ser mulher padrão e achar-me feia por não atingir as metas que me cobram para eu servir. Carregar um feto que não é pra ser e abortar a chance de poder viver aquilo que preciso mais neste momento, porque tenho medo do seu julgamento. Toda e qualquer mulher desde menina sofre a violência dessa rotina. Toda e qualquer mulher desde menina sofre a violência dessa rotina. Ganhar menos que um homem pra exercer a mesma função e me submeter. Toda forma de assédio e desprezo, nomeada burra e fútil no emprego. Suportar a culpa pelo crime alheio, quando eu sou forçada a me abrir ao meio e quedar-me quieta para não ouvir essa montanha de sermões a me destruir. Toda e qualquer mulher desde menina sofre a violência dessa rotina. Toda e qualquer mulher desde menina sofre a violência dessa rotina. Toda e qualquer mulher desde menina sofre a violência dessa rotina. Toda e qualquer mulher desde menina sofre a violência dessa rotina. Toda e qualquer mulher desde menina sofre a violência. Toda e qualquer mulher desde menina sofre o preconceito dessa rotina. Toda e qualquer mulher desde menina sofre a violência dessa rotina. Toda e qualquer mulher desde menina sofre a violência dessa rotina. Yeah. Me perdoa que eu errei. Que eu não sou uma boa música, assim, eu fico metida besta de ficar compondo, mas não consigo tocar nem direito o que eu componho. Conta pra mim a história do avião. Qual? Do Emirados? Não, a outra. Da Espanha. Isso. Da Espanha eu tava fazendo um intercâmbio por lá e resolvi fazer um mochilão, porque lá eles oferecem passagens de baixo custo.